Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e a nossa convidada de hoje é Isabela Freixo. Ela é cantora, compositora e escritora. E o tema da nossa conversa é sobre a questão da ficção cristã. A gente vê que aqui no nosso país tem crescido bastante, né, o avanço, o interesse de leitores jovens por esse estilo de leitura. E a Isabela tem novidade para contar para a gente, que tem tudo a ver com esse tema. Isabela, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista, tudo bem? Tô ótima, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, batendo um papo sobre ficção cristã, sobre música. É um prazer estar aqui com vocês, vai ser uma honra estar aqui. Muito bem. Então, para a gente começar, pesquisas, né, apontam um avanço muito grande da ficção cristã para o público jovem, né? Se a gente pensar aí de jovens de 14 a 29 anos, a gente também tem a cultura de dorama, que no Brasil é um sucesso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse essa troca, né? Esse interesse que o jovem tem para esse estilo de literatura, para esse estilo também do dorama, no audiovisual. A música também é algo que atrai muitos jovens. Você é jovem também, como que você entende, né, esse gosto que pegou aqui no Brasil? Sim, eu sou uma jovem de 32 anos, mas o meu público especificamente, né, dos meus livros, por exemplo, se eu for olhar para os meus protagonistas, eles são também mais na minha faixa etária, mas eu tenho muitos leitores adolescentes por ser um tipo de história que é limpa, né, digamos assim, que não tem nada impróprio, então eles podem desde essa idade dos 12, 14, já lerem o meu livro e o de tantos colegas, né, que escrevem ficção cristã. E a gente percebe essa demanda crescendo, né, e as pessoas querendo cada vez mais, principalmente se a gente pensar que o cristão já começa pelo pressuposto que a gente vive uma fé num livro, então o cristão tem que ler. E a gente também quer não só ler aquilo, não só ler para aprender, mas também ler para passar o tempo também é muito bom. Então, por que não histórias inventadas, como um entretenimento mesmo, mas que de certa forma também abençoe, também edifique, também traga valores. Eu acho que as pessoas estavam sedentas por isso, assim, né? Por histórias que edifiquem, que não firam seus valores. Então, por isso eu acredito que está crescendo cada vez mais a ficção cristã no Brasil. Ficção cristã não é uma coisa nova, não é de agora. A gente tem em outros países, principalmente se a gente olhar Estados Unidos, mas se a gente pegar até os autores clássicos, né, a maioria eram cristãos que escreviam livros que não tinham esse título na época, né, não tinham essa denominação desse gênero, ficção cristã, mas eram ficção e tinham muito da sua fé, então isso é algo que não vem de agora, mas agora no Brasil está mais forte e me deixa muito feliz ver isso crescer mais. E aí essa dinâmica com os K-dramas, com os doramas, né, as histórias que são produzidas na Coreia do Sul, a gente vê esse número maior de pessoas também interessadas nisso, por serem histórias também, não todas, mas a grande maioria também trazem um entretenimento mais virtuoso, eu diria assim, né? Tem um romance mais leve, que não tem, assim, determinadas cenas apelativas, a grande maioria, né? Claro que existem alguns que sim, mas então a gente vê que as pessoas estão querendo mais disso, né? E Sem no meu caso, eu comecei a me encantar pelos K-dramas e eles me influenciaram na minha escrita, na forma da minha narrativa acontecer, essa narrativa que preza pelo detalhe, pela vida do cotidiano, a beleza das coisas simples. Eu tenho o meu primeiro livro, que foi o 15 Minutos para o Pôr do Sol, ele tem um personagem que é coreano,
Mas o Limonada de Morango e Outras Coisas Agridoces, os protagonistas não são coreanos, são brasileiros que vão ter que mudar para a Coreia do Sul. É um pouco inspirado numa realidade que eu vivi com o meu marido. Meu marido é atleta de futebol e ele precisou ir para a Coreia do Sul a trabalho. Então, eu me inspirei muito em algumas das nossas vivências lá para do Limonada de Morango e Outras Coisas Agridoces, que os protagonistas são uma cantora e um jogador de futebol. Então, a gente tem essa coisa toda acontecendo, por isso tem um pouco de cultura coreana e muito música, né, que você fez essa introdução já falando sobre isso. Eu sou cantora e compositora e eu quis colocar um pouquinho disso também nesse livro. Então, tentei, nesse trabalho, unir um pouquinho dessas coisas todas que eu amo. Muito bem. Então, realmente é uma obra bem dinâmica. A gente quer saber os detalhes, mas antes de você falar desse lançamento, né, do livro Limonada de Morango e Outras Coisas Agridoces, que está inspirada também um pouco na sua história. Voltando um pouquinho ainda Isso. para a ficção cristã, eu queria saber quais foram os autores que mais te estimularam, que você tem como referência, obras que fazem parte ali, né, do seu livrinho de cabeceira, que você gosta muito, que você pode indicar. Olha, para começar, sim, uma autora que me inspirou muito quando eu comecei a ler muito, que é um estilo diferente do meu, mas que eu amo, é a Jane Austen. É uma autora clássica, né? E eu amo as obras dela, que é aquilo que eu falei, não são ditas como ficção cristã, mas carregam muito do cristianismo. E são obras belíssimas e é uma das minhas autoras favoritas. Eu fui influenciada pelo trabalho da Alicia Barros, que é uma autora brasileira também, que apareceu na época ali, o trabalho dela cresceu mais lá pelo ano de 2013, 2014, foi quando eu descobri o que era ficção cristã, foi através dessa autora, porque eu tenho muito carinho, se tornou depois uma grande amiga minha, querida. E hoje, algumas autoras que são assim, que eu tenho a honra de poder dizer geração hoje na ficção cristã, muitas delas se tornaram amigas próximas, a gente troca muita figurinha, mas elas continuam sendo assim inspiração de autoras que eu leio e que eu gosto muito. E alguns nomes são a Camila Antunes, a Keren Anne, que é da minha editora também, da Mundo Cristão. Tem várias, assim, mas a Camila, principalmente por causa do tipo de obra que ela escreve, que é comédia romântica, que é mais o meu estilo também. Ah, muito legal. Acho que eu posso falar esses. Muito bom, né? É sempre bom trocar, a gente conhecer algumas referências, inspirações aí. Agora eu queria saber se existe aí uma busca maior por saúde emocional na literatura. Você, quando buscava essas obras, de alguma maneira, né, você acredita que a ficção, ela pode ajudar o leitor, o jovem principalmente, que é o público que é mais atraído, né, por esse estilo, a lidar com a ansiedade, dilemas reais que a gente tem na vida, agora de uma maneira mais ampla, não só o jovem, eu acho que vale para todo leitor. Eu acredito que sim. Primeiro porque eu acho que hoje em dia, com o avanço da tecnologia e das redes sociais e a informação muito rápida, muito diferente, muito dinâmica o tempo todo, no mesmo segundo que você viu um vídeo triste, você tá vendo um vídeo alegre, e aqui tudo isso eu acho que vai nos acelerando muito, então as pessoas estão cada vez mais necessitadas de desacelerar, e eu acho que não existe. Existem vários hobbies que podem fazer isso, mas a leitura acredito que é um dos principais, é aquele momento que você relaxa, para. Alguns livros talvez não, né? Mas no caso da ficção cristã, a grande maioria, a gente sabe que ficção cristã é bem ampla, a gente tem vários subgêneros aí dentro, tem ação, tem suspense, tem de tudo. Mas mesmo nesse tipo de obra, que a literatura ela ajuda o nosso cérebro a relaxar, a descansar, a entrar para um lugar que a gente precisa pensar um pouco mais, digerir as informações, e isso traz a gente para um ritmo que é muito nessa questão de ansiedade, já desacelera a gente, né? Ponto de saúde mental, assim, de uma forma mais ampla, eu acredito que muitos livros, muitas temáticas, eu vejo isso até
com colegas minhas, né, que estão escrevendo e divulgando seu trabalho, eu vejo que abordam cada vez mais temas assim, né, como de temas como depressão, crises de pânico, essas questões assim que são necessárias a gente abordar também. Então a gente vê personagens que enfrentam isso e a pessoa, o leitor, ele consegue se identificar, consegue se ver nas histórias, né, e ser de alguma forma inspirado a melhorar de alguma forma. Então, eu acredito que a ficção, e ainda por cima, com, é claro, uma perspectiva, uma cosmovisão cristã, isso é ainda mais potencializado, né? Então, eu acredito que é algo que está crescendo e que tem ajudado muitos jovens, mas também muitos adultos. Eu tenho vários leitores, assim, não só com mais de 30, mas horas, assim, que eu recebo mensagens de que estão lendo, que gostam. Então, abrangindo muita gente, né? Conquistando muitos leitores de idades diferentes. Isso é muito bom, legal. Eu abro um espaço para você divulgar um pouco do seu trabalho aqui para os nossos ouvintes. Quem quiser conhecer as suas obras, as suas canções também. Olha, o meu lançamento atual é o livro Limonada de Morango e Agridoces, como eu falei aqui no início. É uma história um pouco inspirada naquilo que eu já vivi com o meu marido, da gente mudando para a Coreia do Sul, conhecendo uma nova cultura. Então, são dois protagonistas, é uma história narrada em parte pela mulher e outra parte pelo homem, que são um casal casado. Então, tem essa dinâmica do casal, do início de um casamento. Então, são vários temas que eu abordei, tanto de adaptação à vida a dois, quanto a adaptação a uma nova cultura. E também com essa temática um pouco do futebol e das músicas. E aí as minhas canções que estão disponíveis para as pessoas ouvirem, elas estão dentro da história como sendo composições da protagonista e fazem parte aí de toda a história, elas vão permeando a história. Ficou uma obra bem interessante para as pessoas ouvirem. E as minhas redes sociais, vocês conseguem me encontrar no @Isabela Freixo, tudo junto, Isabela com S, um L só, Freixo com X. Facinho de encontrar. Bom, Isa, você estava comentando que essa história é inspirada um pouco na sua própria vivência com o seu marido, correto? Agora, conta pra gente, assim, quando que surgiu a ideia de escrever isso num livro, de se inspirar na sua vivência, na sua experiência e transformar no Limonada de Morango e outras coisas agridoces? Olha, já tinha que eu estava com o desejo de escrever uma história que tivesse como temática principal mostrar o quanto a vida é agridoce, coisas boas e ruins que acontecem e se misturam o tempo todo. Principalmente eu pensava muito na frase que a gente fala ao fazer os votos, né? Na alegria e na tristeza. Mas e quando essas duas coisas se misturam e acontecem ao mesmo tempo? Então eu já estava com esse desejo há algum tempo no meu coração. E quando meu marido foi para a Coreia do Sul, eu na frente, e eu e o nosso filho ficamos no Brasil. Então foi um período bem difícil de adaptação, tanto para ele, numa nova cultura, uma nova língua, um clima muito extremo, muito diferente, porque ele chegou lá em janeiro, é um frio abaixo de zero, assim, muito grande para treinar em lugares abertos, né? O jogador de futebol no campo ali, muito difícil para ele. E também por estar longe da gente, e para mim também, né? Eu com o nosso filho ainda não tinha nenhum ano de idade, então ele não viu os primeiros passos, os primeiros dentinhos. Então, toda essa dinâmica que a gente enfrentou, toda essa dificuldade que a gente teve, ao mesmo tempo dele estar ali vivendo um sonho, uma carreira internacional, mas essa era por um lado e muito triste por outro. Então, isso me inspirou a escrever essa história que mostrasse isso. Então, eu construí esse casal, esses dois personagens que não são. Muita gente fica, mas é como se fossem vocês. Não, eles são inspirados, né? Muitas coisas que acontecem a eles não aconteceram com a gente. Eu apenas peguei um pouco daquilo que a gente experimentou e transformei nessa nova história. E aí surgiu Limonada de Morango e outras coisas agridoces. É uma história que eu trago ali a vivência de um casamento, que não é o caso do meu marido e eu, hoje a gente já está há tempo,
mas eu peguei também um pouco daquilo que a gente já viveu, um pouco que eu já ouvi de outras pessoas e tentei transformar nessa também inspirar outros casais, ajudar outras pessoas. Tem muito eu tentei o máximo possível mostrar também muito da cultura coreana, mas é pelo olhar de dois brasileiros, de duas pessoas que estão tentando se encontrar no mundo e se encontrar numa relação, se reconstruir, porque o casamento é muito sobre isso. Então, foi assim que surgiu a ideia, né? Foi muito do meu desejo também de lidar com aquilo que eu também estava sentindo, com a frustração de não estar lá naquele momento com ele, e eu transformei tudo isso nessa história. Bom, quando a gente fala de relacionamento, casamento, é uma mudança tão grande, né? Quando duas pessoas se unem, você ainda coloca essa pitadinha de estar numa nova cultura, ter que se adaptar. Eu imagino que o processo criativo, baseado também nas experiências que você teve, deve ter tornado todo esse processo muito rico. Você, quando está escrevendo, você costuma dividir com alguém, né, um pouco das suas ideias e que tipo de retorno você teve? Como foi esse processo de criação, assim, para poder trazer, né, essas problemáticas que uma vida a dois sempre apresenta, ainda mais num contexto tão diferente? Olha, geralmente quando eu estou no processo de escrita de um livro novo, eu converso bastante com algumas amigas que também são autoras, até para ter um olhar assim mais crítico, né, mais profissional daquilo que eu estou ali tentando construir. Então, ao longo da escrita desse livro, eu conversava muito num grupo de WhatsApp que eu tenho com algumas amigas autoras, e falava de algumas ideias e a gente trocava figuras também estavam escrevendo, né, outros livros delas, e a gente ia ali debatendo alguns pontos, mas uma pessoa que me ajudou muito também foi o meu próprio marido, assim, a gente conversava, muitas vezes eu falava, olha, tô pensando em falar um pouco disso aqui, o que que você acha? O que que você acha dessa fala aqui? Inclusive, ele me ajudou muito na questão até do futebol em si, porque como o protagonista masculino dessa história, ele não é simplesmente um mocinho e aí a mulher é a protagonista, que isso é muito comum no romance. Na verdade, são dois protagonistas, então tem cenas que é o homem que narra, e de dentro de um campo de futebol tem cenas que são no meio de um jogo, ele narrando, então eu precisava da ajuda dele, assim, em vários momentos. Então foi um processo muito, muito legal e não foi nem um pouco solitário, assim, né? Eu recorri a algumas pessoas para saber se aquilo estava caminhando por mais que seja ficção, eu escrevo livros que não são de fantasia, né? Então eu tento ser o mais verossímil possível e para isso eu preciso da ajuda de outras pessoas para dizer, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom, tira isso, muda isso. É claro, o principal é o trabalho do editor, né? Esse livro teve 2 editores. Passou pela mão da Camila Antunes, que é a autora que eu mencionei no episódio anterior. É uma grande também, uma excelente profissional, além de autora, é editora. Então, ela editou a história e me ajudou muito a trazer a perceber o que precisava melhorar, o que estava bom, a lapidar a história. E também o editor-geral da Mundo Cristão. Então, foram 2 pessoas também que fizeram, assim, tiveram um papel muito importante nessa história. Agora, eu gostaria que você falasse sobre o processo de compor as músicas que se conectam diretamente com os capítulos, né? O que veio primeiro, a letra ou a cena? Olha, eu brinco falando que essas músicas, elas estavam esperando essa história para nascerem, porque elas começaram a ser concebidas muitos anos atrás, assim. Eu acho que foi lá por volta de 2016 quando eu comecei a compor essas canções. E elas tinham a ver com coisas que eu pensava, eu sentia naquela época, com questionamentos meus, e ficaram guardadas durante muito tempo por uma série de motivos, principalmente até por questão, assim, não era o momento de produzir, eu não tinha ainda condição financeira para fazer isso, então ficaram guardadas e eu sentia que ainda não estavam prontas. Então, surgiu a ideia de escrever uma história que tinha uma cantora e compositora. Aí na mesma hora eu pensei, bom, essas músicas que estão guardadas, elas vão ter um propósito agora. E aí eu revisitei as canções, os versos aí eu precisei ajustar muita coisa, porque até para ficar mais dentro da história. Então
eles foram mudados algumas coisas, né? Eu recompus algumas partes, mas eles fizeram completamente sentido. Eu percebi que eles estavam só esperando mesmo essa história para nascer. Foi um processo muito, muito gostoso revisitar essas canções e dar a elas esse novo sentido, um sentido maior, assim, dentro da história. E a música no seu livro, ela aparece como um processo de cura? Como que essa arte aí, ela pode ajudar o leitor que está passando por uma fase ácida, né, da vida, a encarar e a superar tudo isso? Totalmente, assim, o processo de composição, os protagonistas do meu livro, acho que eu não comentei os nomes, né? É a Fiorella e o Samuel. E a Fiorella, ela usa a música justamente para botar para fora aquilo que ela tá sentindo, dessas amarguras da vida, né? Então, a gente acompanha o processo de composição das canções durante os momentos que ela tá enfrentando. Aquilo são como orações, como formas mesmo de desabafar para Deus, assim, aquilo que tá indo. E eu espero de coração que ler esse processo dela na história, né, acompanhar essas canções nascerem ao longo da história, seja também uma forma de os leitores a também superarem momentos amargos da vida. Esse é o meu desejo real, assim. Bom, Isa, infelizmente o tempo correu de novo, passou muito rápido. Divulga aqui para os nossos ouvintes suas redes sociais, para eles ouvirem essas canções e adquirirem também o seu livro publicado pela Mundo Cristão. Então, chama a turma. É só procurar pelo meu nome, é Isabela Freixo, Isabela com S1L só, Freixo com X, que vocês vão me encontrar em todas as redes sociais. Muito bem, hoje a gente teve a alegria de bater um papo com a Isabela Freixo, ela que é cantora, compositora, escritora, autora do livro Limonada de Morango e Outras Coisas Agridoces, publicado pela editora Mundo Cristão. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Agradeço. Muito Tchau. bem. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Luiz Felipe Pereira. Até o próximo entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.